G'day mate, how you going? G'day mate. Aos 50, Austrália. Aconteceu de eu ir para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e passei 6 anos lá. E eu tenho feito esses vídeos para trazer um pouco da experiência que eu tive por lá e trazer algumas informações de como as coisas acontecem e que de repente alguém possa precisar da informação ou tenha curiosidade para saber como isso acontece, como as coisas acontecem lá. E o que eu queria trazer hoje é sobre o Blue Card e o Yellow Card, que são os dois que eu tirei quando eu trabalhava e estudava lá na Austrália. Quando eu fui contratada para trabalhar no hospital, eu tive que apresentar lá, antes de assinar o contrato, eu tive que apresentar um police check, que seria o equivalente aos antecedentes criminais aqui no Brasil. E tudo bem, eu tirei e apresentei isso, só que depois de um tempo, aí eu tive que tirar o Yellow Card e o Blue Card, porque o Blue Card é um cartão que a gente tira, eu vou explicar o processo mais para frente. A gente tira para trabalhar com idosos e com crianças. E o Yellow Card a gente tira para trabalhar com PCDs lá na Austrália. Então, eu tive que tirar esses dois, porque mesmo trabalhando na limpeza, mesmo sendo cleaner lá no hospital, poderia acontecer de eu ter que ter contato com PCDs, com idosos, com crianças. Esses cartões têm a finalidade de que o governo saiba quem é que está lidando com as pessoas vulneráveis. Os vulneráveis que são os PCDs, os idosos e as crianças. Essas pessoas, quando estão sozinhas na mão do cuidador, né? Afinal, quando se faz aging care, você se torna um cuidador de idoso. O child care, você se torna um educador que vai lidar com crianças e principalmente nessa fase mais vulnerável, porque eles ainda são bebês, e os PCDs que em muitos casos também são bastante vulneráveis. Então, as pessoas que trabalham com idosos, crianças e PCDs têm que tirar esse cartão. Quando eu estava estudando Aging Care, então eu tive que tirar o primeiro Blue Card. E aí a escola deu um formulário e eu preenchi, né, o formulário. Eles pedem várias informações, suas informações pessoais, pedem inclusive todos os lugares que você morou até aquele momento, dentro da Austrália. E para morador de lá, eles pedem dentro de um certo período, dos lugares que você morou dentro de um certo período, que eu não me lembro se era 5 anos, 10 anos ou algo assim. E aí, entregue essa ficha no departamento governamental, eles vão fazer um levantamento da sua ficha, de tudo que você fez, e vão verificar se você tem alguma coisa que te desabone aí no seu passado, porque pode ser que você tenha já trabalhado com idoso, tenha trabalhado com criança e tenha feito alguma coisa errada. Então eles vão fazer um levantamento da sua ficha para saber se você está apto a trabalhar com essas pessoas vulneráveis ou não. E também acontece que quando você recebe o cartão, você recebe também uma carta dizendo que se você mudar de endereço, por exemplo, você tem a obrigação de informar a eles, e que qualquer coisa de errado, e tem lá uma lista de coisas que pode acontecer, se você for negligente com essas pessoas vulneráveis, você perde o cartão e vai ficar com essa mancha. Então nunca mais você poderá trabalhar
com pessoas vulneráveis, seja PCDs, idosos ou crianças. Então, quando eu estava fazendo Agecare, eu apliquei para o primeiro Blue Card. Quando eu fui fazer Childcare, foi solicitado, eu já tinha o Blue Card, mas se eu não tivesse, eu teria que fazer. E aí, nesse mesmo período, eu já trabalhava no hospital, e lá no hospital foi solicitado que eu tirasse o Blue Card, tanto o Blue Card quanto o Yellow Card. Daí, eu tive que aplicar para o Yellow Card. E então, o primeiro Blue Card que eu tirei, né, foi esse aqui, ele expirou em 2024, e ele é assim, né, e aí quando tem o número, né, você tem esse número vinculado a você, e quando você vai trabalhar, vai ser contratado na escolinha e tal, o lugar que você for trabalhar, você tem que apresentar o Blue Card, né, nem olha para a foto. Já o Yellow Card, ele não tem foto, ele é desse jeito. E o Yellow Card, ele tem um número um pouquinho diferente, né? Não é o mesmo número, porque ele vai servir só para trabalhar com PCDs. Como eu trabalhava com crianças, né? Eu não cheguei a terminar o curso de Agecare, fui trabalhar com crianças. Foi quando eu terminei o curso de Childcare, mas Disability eu nunca fiz curso, então eu só tinha mesmo porque eu trabalhei no hospital. Ele venceu em 2024 e eu já tinha saído do hospital e não renovei. Já o Blue Card, eu tive que renovar, porque ele venceu em 24, né? E aí eu ainda estava trabalhando na escolinha, então eu tive que tirar um novo, que é esse aqui. E ele ainda está vigente, então se eu precisasse trabalhar com criança lá na Austrália, eu ainda poderia trabalhar, que eu tenho aqui o Blue Card. E então é assim que funciona. Se você for trabalhar com crianças, se você for trabalhar com idosos ou PCDs na Austrália, você precisa ter um Blue Card. E você precisa você precisa trabalhar direitinho, e você precisa, inclusive, ter um comportamento, mesmo quando não está trabalhando, um comportamento assim meio que adequado para aquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu fui aconselhada a prestar bem atenção no que eu postava no Facebook quando eu trabalhava como educadora na escolinha. Porque muitas vezes pais de crianças que a gente trabalha podem fazer amizade, podem dar uma olhada no seu Facebook, e de repente, se eles virem lá, por exemplo, que você foi pra balada e encheu a cara no fim de semana, isso não pode ficar bem, isso pode influenciar o modo como eles te veem profissionalmente. Mesmo que você saiba muito bem, na sua vida particular, fazer essa separação entre entretenimento no fim de semana e trabalho dia de semana, pode ser que o pai da criança que você cuida veja isso com maus olhos e tire a criança da escola, por exemplo. Então, isso foi me falado quando eu fui contratada na escolinha, para que eu prestasse atenção naquilo que eu postava no Facebook ou em qualquer rede social, porque isso poderia influenciar e seria um ponto negativo para mim. Então isso é pedido também, não só o comportamento que você vai ter que ter para você manter esse cartão, como também o que você posta e tal, prestar atenção na sua vida, na vida que você tem mesmo fora do trabalho, para que não influencie a sua vida no trabalho. Eu me lembro também do caso
de uma criança que escapou da escola. Ela estava ali naquela escola alguns dias da semana, mas em outros dias ela estava em outra escola. E era um menininho terrível, ele dava muito trabalho, muito fofo, assim, às vezes eu conversava bastante com ele, porque ele precisava de atenção, mas ele aprontava bastante, muito ativo. E numa outra escola, ele escapou da escola, ele pulou o muro, saiu andando pela rua. Uma pessoa que estava passando pela rua, que encontrou ele, viu aquele menino sozinho andando pela rua e perguntou de onde ele estava vindo. Ele falou que estava vindo da escola tal. A pessoa levou ele de volta na escola. Não tinham percebido que ele tinha escapado. Quando o pedestre, a pessoa que o encontrou, o levou de volta. E essa professora, que deveria estar de olho, porque uma das coisas que é obrigação da gente fazer quando trabalha com crianças, é que de tempos em tempos, mais ou menos a cada 10, 15 minutos, se nós estivermos com as crianças, seja no playground, seja dentro da sala, nós temos que contar as crianças, porque criança, ela pode entrar num lugarzinho, ela pode se esconder, ela pode escapar, ela pode fazer 1000 coisas que a coloquem em risco, porque ela não sabe, às vezes ela entra dentro de não sei, de um lugar pequenininho e tal, e pode acabar se sufocando ali. Então, a cada 15 minutos, a gente tem que contar as nossas crianças e ver se estão todos ali. E, obviamente, essa educadora não fez isso, porque se teve tempo desse menino ir para a rua, andar por lá, encontrar uma pessoa que o trouxesse de volta, isso provavelmente passou bem mais do que 15 minutos. Ela perdeu o Blue Card. E imagine, é uma pessoa que provavelmente fez até, pode ter feito faculdade, equivalente à pedagogia aqui, e vai ter que estudar uma outra coisa, porque não vai poder mais trabalhar com crianças depois disso. Esse menino poderia ter sido atropelado, poderia ter encontrado aí um mau elemento na rua que o sequestrasse, que o levasse e não trouxesse mais. Então, por ter corrido esse risco, ela perdeu o Blue Card. Eu cuidava do irmãozinho desse menininho, porque o irmãozinho dele estava no berçário. O irmãozinho dele não tinha 1 ano ainda, estava no berçário, o Baby Jonathan. E aí a mãe dele chegou um dia, assim, desesperada, porque isso tinha acontecido no dia anterior. Aí ela chegou me contando que isso tinha acontecido e tal, e eu falei, mas como é que isso pode acontecer? Porque a gente tem que contar as crianças. Ela falou, não, então, provavelmente essa educadora não contou as crianças, e eu já apresentei uma reclamação contra ela, e ela vai perder o Blue Card. Parece que já estava até afastada no dia seguinte. E lá já tinha poucos educadores, né? Eles estavam com uma demanda grande de educadores, precisavam de educadores, tinha muitas crianças, não tinha educadores suficientes para tantas crianças. Eu fiquei até bem chateada, porque não só eu como a escola, porque a escola que eu estava trabalhando queria que eu ficasse lá muito. Eles me ofereceram sponsor para que eu ficasse lá. Eles me ofereceram não só dar o sponsor, mas que se eu tivesse... Eles me deram assim várias opções de lugares que eu poderia trabalhar, que eles me dariam o sponsor. E um deles era numa outra cidade, mas que se eu quisesse ir para lá, além do salário ser maior, ainda eles pagariam o aluguel para morar naquela cidade. E acontece que eu não pude aceitar nada disso, porque o limite de idade para aplicar o visto de sponsor
está abaixo, que se eu não me engano é 40 ou 45 anos, mas eu acho que é 40 para sponsor. O 35 é uma idade assim bem abaixo da que eu tinha, eu já tinha mais de 50 nessa época. Então eu não pude aceitar, mas eu queria muito continuar lá. A escola queria muito que eu continuasse. A Austrália estava precisando de educadores, eu estava trabalhando, eu estava contribuindo com o país, e mesmo assim, por causa da minha idade, eu tive que largar tudo e voltar para o Brasil, porque não tinha mais nenhuma opção de visto que eu pudesse aplicar. E é por isso que eu estou de volta aqui fazendo esses vídeos e contando as coisas para quem está indo lá, talvez com uma idade menor do que a minha, que tem a chance de ficar muito mais tempo, e esperando o dia que eu possa voltar. Ou que um milagre aconteça de repente, né, que eles mudem essas idades. Porque eu acho que eu estava sendo muito útil para a Austrália, apesar da minha idade. Então, eu acho que eles poderiam abrir uma exceção, por exemplo, colocar um limite de idade. Tudo bem, porque eu concordo que tem que ter um controle, mas abrir exceções dentro desse limite. Por exemplo, se a pessoa está trabalhando, o local onde essa pessoa está trabalhando provar que ela é realmente necessário, que ela é realmente importante para aquela empresa, abrir uma exceção para esse ponto da idade. E isso atualmente não tem. O ponto da idade é ponto pacífico, e se você não está dentro da idade, não adianta nem aplicar para o visto, porque ele vai ser negado, e o visto negado fica muito mal no seu histórico da Austrália. Então é isso que eu queria deixar. Se você for trabalhar com criança ou idoso na Austrália, você vai ter que tirar esses cartõezinhos aqui, e com PCD também. Vai ter que tirar os cartõezinhos e ter um cartãozinho só seu. É isso. Obrigada por ter assistido. Manda para alguém que de repente precise dessa informação. E see ya. Bye bye.